pessoal, sejam bem-vindos. Rodrigo aí com vocês. Estou muito feliz por mais uma oportunidade para gravar este vídeo, para que de forma sistemática, autodidática e pedagógica enriquecer seus conhecimentos, seus acervos de ideias e para também, ao mesmo tempo, confrontá-los ou confrontá-las, para que os pensamentos aos quais vocês têm, ou uma cosmovisão que vocês tenham, vocês possam também fazer uma crítica construtiva ou também uma crítica construtiva. Então, o Dialogando com as Ideias se propõe sempre a trazer um conteúdo diversificado e um conteúdo que realmente põe em conflito nós mesmos pelo ponto de vista que nós temos da fé. Então, o que o Dialogando com as Ideias coloca aqui no canal, raramente você estuda isso dentro da igreja. Por quê? Porque é um ramo teológico, filosófico, dá trabalho para ler, para sintetizar as ideias, e muitas pessoas acabam não entendendo. Então, no vídeo é um outro cenário, fica mais fácil, porque aí a gente estuda o conteúdo, sistematicamente, a gente resume aquele conteúdo, aquela linguagem erudita, nós fazemos e passamos ela pelo crivo de uma leitura mais simples, com as palavras mais convenientes, para que seja alcance de todos e todas venham não apenas entender, mas compreender o que o Dialogando com as Ideias tem a passar acerca do assunto em pauta. Bem, nós falamos esses dias a respeito do deísmo. Essa série de estudos que eu estou propondo aqui é tudo de dentro da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Teologia sistemática é um compêndio de vários ramos filosóficos, teológicos, principais da fé. O que é isso? Iluminismo, acerca da salvação, o que é pecado, Deus está presente no mundo ou não, são os principais temas que nós encontramos e que são os mais temas que nós temos dúvidas, acerca da salvação, inferno, né? As palavras que designam inferno, Sheol, Hades ou Seol. Então, todos esses temas nós encontramos dentro da teologia sistemática. Mas, como é uma linguagem muito erudita, é preciso sentar, estudar, ler. Você passa muito tempo para resumir 2, 3 páginas. É uma linguagem muito erudita, mas o Dialogando com as Ideias propõe, passando por esse crivo, para uma mensagem mais simples, com as palavras simples, e que vem aí enriquecer o conhecimento de vocês, ok? Então hoje nós vamos falar do gnosticismo. Nós falamos do deísmo, hoje nós vamos falar do gnosticismo. Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui para o enriquecimento espiritual e de fé de vocês, para que, como Paulo diz, vocês não sejam levados pelo vento de doutrina. E como eu já falei, esses temas vocês não ouvem na igreja. Na escola dominical, nada, vocês não vão encontrar. Ou vocês vão para uma faculdade teológica, ou vocês, nem nos cursos à distância, raramente se encontram os temas de teologia sistemática, que até para compilar uma apostila ali para passar para os alunos, ainda dá trabalho. Tem que ser uma aula presencial e ainda muito bem explicada ainda por um professor competente, didático e dotado de muito conteúdo teológico e saber também transmitir para as pessoas. Bom, quase 5 minutos aí falando a respeito sem entrar no tema, mas vamos lá. Gnosticismo, o que é o gnosticismo? Gnosticismo, a palavra gnosis, ela significa um conhecimento, conhecer, saber, mas não é um conhecer raramente da esfera humana. É um conhecer, é um saber que transcende a nossa
humanização, os nossos pensamentos. Ou seja, então, gnosticismo é um saber a respeito de Deus que não é revelado a todos. É uma junção de... o gnosticismo ele pega uma junção de cristianismo, o paganismo, os pagãos, a filosofia pagã, a filosofia platonista. Então faz esse enredo, mistura tudo e começa a dialogar, começa a colocar as ideias. E eles chegam, os gnósticos chegam à seguinte conclusão: que para o ser humano ser salvo, ele deve ter um conhecimento que transcende o conhecimento natural, um conhecimento que procede, aliás, do próprio Deus revelado a uma ou outras pessoas, não são todos. E através do gnosticismo, o gnosticismo impõe aí o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? A corrente filosófica maniqueísta entende que o ser humano ele é controlado por dois instintos, o bem e o mal. Mas através do gnosticismo, ao ser revelado esta palavra que transcende os pensamentos humanos, a racionalidade humana, que não é um conhecimento meramente para os mortais, por assim dizer, esta pessoa ela acaba sendo salva e por intermédio desse conhecimento também refutando aquela parte do mal que age na vida dele. Então, o maniqueísmo age na vida do ser humano, o bem e o mal. O maniqueísmo é o quê? Bem e o mal que controla o ser humano. O ser humano, então, é dotado dessas duas divindades, o bem e o mal. Então, quando um ser humano adquire esse conhecimento, a gnosis, então ele acaba afastando aquelas perplexidades que tem na mente, aquelas dúvidas. Então, a gnose propõe esta característica de afastar a perplexidade, as dúvidas, afastando aquilo que é mal e se enchendo de características místicas e espirituais, tendo um conhecimento elevado que Deus revelou a ele e afastando a parte má que está na sua mente, então propondo assim a salvação. Pois é, além do maniqueísmo que controla o ser humano, gera-se também, através da gnosis, o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo é que o sistema cosmológico, o mundo, é controlado por duas forças espirituais, o bem e o mal. Aí eu não estou falando da questão pessoal. A pessoal eu acabei dizendo que é o maniqueísmo. Agora eu estou dizendo o dualismo no sentido generalizado que compõe o cosmo, o mundo espiritual. É controlado pelo bem e pelo mal. Mas o mal é que tem a privacidade, o privilégio que domina sobre o bem. Acabamos vendo mais o mal agindo que o próprio bem. Nós podemos aí fazer uma ponte, nós podemos aí fazer essa ligação com a atualidade que nós estamos vivendo, o contexto ao qual nós estamos vivendo. Covid-19, as pessoas sofrendo, desemprego, fome, milhões de pessoas morrendo. Então, muitas pessoas que creem em Deus, no Deus genuíno, no Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, que andou no meio de nós, que foi crucificado, abrindo a porta da graça para nós sermos salvos, e essas pessoas acabam caindo na descrença. Por quê? Porque não conseguem ver o agir de Deus e sem saber, sem denominar o nome para o qual elas acabam aderindo, é o gnosticismo. Elas não conseguem ver o agir e, por assim dizer, acaba distanciando da fé. Deus não está agindo. Cadê Deus? Se Deus existisse, não haveria tantas mortes. O meu pai não morreria, o meu irmão. Então, tudo isso procede de um conteúdo pagão, cristão e
filosofia platonista. Gente, através desses estudos, pessoal, que nós já demos início, desculpa, nós falamos aí do deísmo, hoje nós estamos falando do gnosticismo, e no deísmo eu fiz aí algumas pontes com o teísmo. E nós vamos ver também o ateísmo. Nós vamos ver o iluminismo, aonde a fé foi minimizada pelos séculos aí 18 e 19, onde tudo passava pelo crivo da razão. Então foi aí que a palavra de Deus, a palavra teológica, perdeu força por conta daquelas pessoas do fundamentalismo. A ciência comprovava cientificamente, né? Porque ciência, para ser ciência, tem que se provar a realidade aos olhos humanos. Se não provar, então não é ciência. Ciência é isso, é provar para a realidade, é provar para nós que 1 mais 2 é 1 mais 1 é 2. Aí a gente entra nós não entendemos, mas aí a gente entra nas leis da aritmética e lá nós vamos compreender porque 1 mais 1 é 2 e por que 1 mais 1 não é 4 ou 3. Ali nós vamos discernir o porquê, nós vamos esmiuçar minuciosamente para que possamos nos calçar e compreender o porquê de tudo isso. Assim também se dá na teologia. Tem muitos temas complexos, muitas coisas complexas na mente do ser humano. Deus, onde está Deus? No começo é aquela fé genuína, quando tudo está indo bem. Só que depois, quando chega as adversidades, as perseguições, começa a entrar dúvida. E começa a entrar dúvida a respeito da fé. Aí você está com um comportamento e uma atitude cristã, sempre. E depois você vê as coisas, ao invés de estar indo bem, está vindo tudo ao contrário. Você está só sendo prejudicado e aí você contesta Deus. Você já não pergunta, você não ora mais. Você contesta, mas eu faço isso e aquilo. E por que, Deus, está acontecendo isso na minha vida? Essa é a resposta da teologia sistemática e não bíblica. Por quê? Até sim bíblica, mas o fundamental para que possamos compreender no sentido geral e especial se dá na teologia. A bíblica nós recebemos o testemunho que foi revelado aos profetas, apóstolos, discípulos. Nós recebemos esse conteúdo que não foi passado para nós diretamente, porque nós não estávamos lá 2000 anos atrás, foi passado para eles e através desse testemunho nós acatamos e ali nós baseamos a nossa fé, o nosso comportamento e as nossas ideologias. Bom, o gnosticismo também, ele traz consigo a figura de um dramaturgo. O que é isso? É um trabalhador em prol das pessoas. É uma divindade que controla o mundo material, mas não Deus. Não um ser transcendente, o Deus Todo-Poderoso. É descaracterizado essa força universal de Deus. Isso aí é o teísmo e o deísmo. Eles têm visões opostas, mas o Deus poderoso ainda entra ali, mas no gnosticismo não. Até porque a figura de Jesus eles tratam como que Jesus não é Deus, que Jesus não entrou no meio que Jesus não caminhou entre nós, que Jesus nem veio ao mundo, mas que se revelou de forma mística e espiritual a estes discípulos e tornaram esses discípulos com uma força mística da gnosis, o conhecimento mais elevado que propôs eles escreverem acerca da revelação de Cristo, afastar a perplexidade do mal da mente e começar a se encher de fé, de sabedoria, a qual aquilo ainda era para eles e não para nós. São escolhidos. Essa é a visão do gnosticismo. Ok? Então o que é? Para resumir aqui, gnosticismo é uma palavra, gnose, do saber, o saber que é revelado a poucos, que para o homem ser salvo, ele tem que ser vítima
desse conteúdo transcendental, do conhecimento que vai além da esfera humana, do raciocínio, ok? Tudo aquilo que não há palavras que possamos explicar ou pronunciar aquilo que é revelado na gnosis, no saber. É um saber que vem de Deus. Então a pessoa afasta a sua perplexidade do maniqueísmo do mal, se sobrepõe 100% do bem, e aí ela consegue ser salva. Esse é o ponto de vista do gnosticismo. Eu espero que tenha ficado claro aqui, por isso que eu estou repetindo aqui para vocês. Eu estou repetindo as palavras de forma bem didática para vocês. Eu estou repetindo tudo que eu estava falando lá atrás propositalmente. Por quê? O Rodrigo está repetindo demais. Não, eu não estou repetindo. Na pedagogia a gente entende que a repetição é que faz com que as pessoas absorvam o conteúdo. Então, se todos os vídeos que eu vier a gravar, deísmo, teísmo, gnosticismo, iluminismo, maniqueísmo, dualismo, enfim, eu sempre estar repetindo, você vai voltar lá atrás e vai lembrar, poxa, mas ele falou isso lá atrás. Mas se eu falar uma única vez, você acaba esquecendo. Então é necessário, do ponto de vista pedagógico, para ensinar, e principalmente nesses temas complexos, que você não vai encontrar em outro lugar, a não ser aqui no Dialogando com as Ideias, muito menos na igreja. Não porque eles não querem, mas é que na igreja é complicado passar esse tema, muitas pessoas não gostam. Algumas pessoas gostam do conteúdo mais bíblico, outras pessoas gostam de um conteúdo mais teológico, outras pessoas gostam de um conteúdo mais bíblico e relacionando à atualidade. Então, nós temos falado de tudo para alcançar a todos. Ok, pessoal? Então, nós concluímos aí o gnosticismo. Espero ter sido bem claro com vocês aí a questão da gnose, do gnosticismo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, dê aquele like, compartilhe. A sua inscrição no nosso canal é muito importante para nós. Para quê? Para que haja uma divulgação ainda maior. Seja aí um inscrito do Dialogando com as Ideias, para que semanalmente você seja notificado com as novas publicações aí dos vídeos que nós vamos postar, ok? Daqui em diante vai ter só conteúdo forte aí. Não para deixar você na dúvida da fé, mas sim para elevar o seu conhecimento, para que dê sustentabilidade em Cristo, na cruz, na fé, em Deus, na Trindade. Não para deixar você na dúvida, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais.